Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de um tema de matemática, de geometria em específico, certo? E hoje falando de uma parte da geometria bem simples, porque geometria espacial nós já acabamos na aula passada, falamos de pirâmide, cubo, enfim, falamos de um monte de coisa até sólidos inscritos e circunscritos, tá bom? E aí, para hoje nós vamos começar e já falar de tudo que envolve estatística, tá bom? Que é um tema relativamente mais fácil e mais simples a gente trabalhar. Tá bom? Então nós vamos falar de moda, de mediana, de média, envolvendo aritmética e ponderada, e também de desvio padrão, que eu falo que é uma partezinha mais chata, mas que também é bem tranquila, viu? E olha, estes assuntos estão nas aulas 9 a 12 do setor B da sua apostila de número 9 do Sistema Ângulo de Ensino. Fechou? Tranquilo? Então, para a aula de hoje, parte teórica e parte prática com 10 exercícios, tá bom? Se eu não me engano, são 6 de escrever, 6 discursivos e 4 de alternativa, tá bom? Mas é bem tranquilo, é bem fácil essa parte, viu? Confia em mim, tá? Sucesso, fechou? Bom, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as suas notificações também, compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil. Fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Fechou? Então, meu povo, bora soltar a vinheta do canal e a gente começa a conversa. Então, simbora! Aê, meu povo, tô de volta. Então bora lá. E agora, como eu vou falar da parte teórica, eu vou sumir com a minha câmera, porque senão vai cobrir o que está escrito, mas depois eu volto na hora do exercício. Fechou? Então vamos que vamos, vamos embora. Vamos lá, meu povo. Então falando dos conceitos básicos de estatística, tá bom? Vamos lá. Primeiro, diferença entre moda, média e mediana, Então, são termos bem simples, tá bom? Começando com a moda. Moda, isso daqui é a parte mais simples. Você sempre vai pensar naquele elemento que aparece mais vezes, tá? Só que pode ser um elemento, 2, 3 ou mais, tá bom? E aí você vai ter uma moda ou um elemento que é bimodal, trimodal e assim vai, tá bom? Então, bem simples. Então, por exemplo, parta sempre de uma lista ordenada. O que ele quer dizer com isso? Partir de uma lista ordenada. Porque, por exemplo, um exercício qualquer vai te dar essa lista aqui, essa lista toda desorganizada. E aí você vai colocar ele naquilo que nós chamamos de rol. Isso que é importante você guardar. Rol, que você vai colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Eu, Henrique, particularmente, quando faço um exercício, eu sempre coloco em ordem crescente, que para mim eu acho mais fácil, tá bom? Então, desta lista inteira que ele te deu, a gente organiza em rol, colocando em ordem crescente. E a partir do momento em que você coloca em rol, você analisa moda, média e mediana, tá bom? A média já dava para analisar mesmo não estando em rol, mas por via das dúvidas, já coloque em rol que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, por exemplo, a moda é o valor mais frequente, é o que aparece mais, logo quem seria o 2, ou seja, o 2 fala que está na moda, fechou? A média é o que seria ainda uma razão entre a soma e o número de observações, eu já falo sobre isso, tá bom? Já falo sobre isso, que é média aritmética e média ponderada, já trato disso, tá bom? E a mediana, que é uma coisa bem simples também, que dentro do rol, o que você vai pensar? Se nessa sequência de elementos você estiver analisando uma sequência, uma lista, enfim, que tem um número ímpar de elementos, ou exemplo, 9 elementos, a mediana vai ser o número que está bem no meio desta sequência. Porém, se o número for par, exemplo, você está analisando 10 termos, 10 números, você vai fazer a média no meio, que eu sempre falo para os meus amigos e que ajuda todo mundo, que é a média no meio. Ou seja, você vai pegar os 2 do meio
e vai tirar uma média entre eles e você vai descobrir a mediana. Ou seja, nesta sequência nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 termos nesta sequência. E quem seria, ou seja, é um número par. Logo, você tem que ver os dois centrais. Quem seria? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quem seria estes dois? Você vai ter que tirar a média deles e vai descobrir que, então, a mediana é 2,5. Como saber quais são os dois centrais? Você tem que ter uma quantidade de elementos de cada lado iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 elementos, aqui eu tenho 4 elementos. Então, você tem que ter 4 de cada lado, 3 de cada lado, enfim. E aí você vai ver o que sobrou, tá? Claro que tem que sobrar 2 para tirar uma média ali. Tá bom? Agora, média aritmética e média ponderada é coisa simples. Média aritmética é quando você não envolve pesos. Como assim? É quando você quer tirar uma média simples, assim, você quer tirar uma... Por exemplo, eu tirei 5 notas nas provas, eu quero saber qual foi a minha média geral nelas. Ok, você vai somar 5 notas e dividir por 5. Você quer saber uma média entre as 5 provas. Porém, então isso é a média aritmética. Porém, se você quiser fazer uma média ponderada, em que as suas provas têm pesos, né? Sempre pensa, média ponderada, ou ele vai falar no exercício que é ponderada, ou você vai ver que é por peso... Enfim, tá bom? Se tiver peso, já pense em ponderada. Tá bom? E quando a sua prova que você fez, por exemplo, no meu bimestre, na minha escola, o segundo e o quarto bimestre valem peso 2. Ou seja, no momento de calcular minha média final, eu não posso considerar com que o segundo e o quarto bimestres sejam valendo peso 1. Tá bom? Então eu tenho que somar a nota do primeiro bimestre mais 2 vezes a nota do segundo bimestre. É como se o meu bimestre valesse 20, digamos assim. Tá bom? Coisa bem entre aspas. Aí eu somo a do terceiro, somo 2 vezes a do quarto e divido por quanto? Por 6. Porque você tem que dividir pela nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Porém, como a do segundo e do quarto vale 1 a mais, você tem que dividir por 6. Fechou? Então, basicamente, a ponderada é que envolve peso. Tá bom? E a média aritmética simples é para saber uma média entre os números mesmo. Tá bom? Coisa simples. Fechou? E agora, para encerrar essa parte teórica, falando de medidas de dispersão, que envolve desvio médio, variância e desvio padrão. Gente, falar bem a verdade, tá? Falar bem a verdade. Isso daqui é a questão teórica que cai. Tá? Não cai, é raro cair questão que envolve cálculo disso. Porém, nós vamos fazer uma que caiu, se eu não me engano, na Unicamp ou na Unifesp, não me lembro de cabeça agora, tá? Então, é importante saber. Se eu fosse você, o que é mais comum? Variância e desvio padrão, tá? Eu saberia a fórmula da variância e depois descobriria o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz da variância. Acabou, tá? Como você descobre a variância? Você vai pegar cada elemento x que você quer saber e subtrair da média entre eles. Ou seja, você vai fazer a média entre os termos e aí vai fazer, ó, o número, por exemplo, eu tenho o número 5 menos a média, que é 4 e elevo ao quadrado. Eu somo. Pego o x2, um número x ali da minha sequência, diminuo da média e elevo ao quadrado e assim vai, e divido por quantos elementos eu tenho. Tá bom? É como se fosse uma média aritmética, digamos assim, bem entre aspas. Tá bom? Desvio médio, você só vai calcular em módulo, mas também isso aqui é bem raro de aparecer. Tá? Então você pega o x, que você tem na sequência, diminui da média e coloca em módulo. E assim vai e divide por quantos você tiver. Tá bom? É coisa simples. O desvio padrão, você tendo a variância, descobre o desvio padrão. Fechou? Tranquilo? Numa boa, meu povo? Então, ó, parte teórica é isso. É isso. Nossa, Henrique, só isso, meu. Só isso. É uma coisa bem simples. Estatística é bem fácil, tá bom? E aí eu quero alertar você, meu querido estudante fácil, mas para isso eu vou ligar minha câmera, que agora eu vou falar coisa séria. Então, ó, preste atenção. Voltei aqui, ó. Nos nossos próximos vestibulares, o que eu aposto? Tá bom? O que eu aposto? Para a questão de estatística, os vestibulares podem muito colocar a questão de Covid, vacina, casos numa cidade, para calcular desvio padrão, para calcular média, moda, mediana, para interpretar gráfico, infográfico e tudo mais. Então, pensou no teu vestibular, eu penso em estatística envolvendo o Covid e a nossa pandemia do Covid-19. Tá bom? Então, é importante, tanto é que nós vamos fazer exercícios do Covid hoje em aula, porque já caiu nos vestibulares do ano passado, então é importante a gente saber, entender as questões e conseguir acertar. Fechou? Então, bora pro meu povo. Então, ó, simbora. Vamos lá, Unicamp 2021. Essa questão aqui, ó, já envolve o Covid, ó, que beleza. Ó. Durante a pandemia do Covid-19, a imprensa tem utilizado a média móvel. Isso é verdade, né? Para divulgar a evolução do número de casos notificados da doença. Para calcular a média móvel do dia D com respeito aos últimos K dias, somamos, ó, presta atenção, ó, somamos o número de casos do dia D
com o número de casos registrados nos K-1 dias anteriores e dividimos por K. Ó, vamos lá. Você pode não ter entendido, mas vamos seguir, porque nós vamos entender. Na tabela a seguir, indicamos para uma dada cidade a quantidade de casos notificados em cada dia de um determinado mês e também a média móvel de cada dia com respeito aos últimos 4 dias. E isso é importante, porque eu vou usar isso daí na questão. Alguns dados foram perdidos e não constam na tabela. Aí, analisando a tabela, calcule na letra A média móvel do dia 18. Então, ele quer este dado aqui, ó, é a média móvel do dia 18. Como ele falou que foi nos últimos 4 dias, o que eu vou fazer? Eu vou somar os casos notificados nos últimos 4 dias e dividir por 4 para ter a média móvel. Ó que simples. Bem de boas, né? Aí descubro que é 28. Então a média móvel do dia 18 é 28. Fechou? Tranquilo? Então, de boas, né? De boas. Numa tranquilidade. Agora na letra B. Vamos lá, aqui que é um pouquinho dá mais de trabalho. Ó. Calcule a quantidade de casos notificados nos dias 8, 10 e 11. Ele quer esses valores que eu pintei em amarelo. Primeiro, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar ó, x, y e z, respectivamente, o número de casos notificados nos dias 8, 10 e 11. Então, ó, x, y e z. Tá? Bom, o que eu vou ter que pegar? Como a gente está falando com respeito aos últimos 4 dias, eu vou tomar como referência o dia 12. Porque o do dia 12 eu consigo descobrir, ó, por exemplo, o dia 11, o dia 10, dia 9, enfim. Tudo bem que o dia 9 já tem ali o valor, mas preste atenção. Então, ó, vou tomar como referência o dia 12. Dia 12, média móvel eu já tenho, que é 32. Então, 32 é igual a 28 mais z mais y mais 32 dividido por 4. E aí eu chego nessa relação, ó, y mais z igual a 68. Fechou? Fechou. Vamos lá, agora fazendo do dia 11. Do dia 11, tá? Então, dia 11, já tenho a média móvel. Olha que beleza, média móvel. 31 é igual z mais y mais 32 mais x sobre 4, porque são 4 dias. Fechou? Como se fosse uma média aritmética, tá? Bom, só que o que acontece? Se eu já sei que y mais z é 68, então y mais z é 68. Substituo 68 aqui e descubro que x é 24. Olha que fácil. Sendo x 24, eu já consigo descobrir depois quem é y e quem é z. Por quê? Agora você vai fazer o quê? A média móvel do dia 10. Então vai lá, 28, que é a média móvel, é igual a y mais 32 mais x mais 22 sobre 4. E aí você descobre que o y dá 34. Como consequência, o z dá 34, porque você substitui aqui e descobre que o z é 34. Olha que questão fácil. Então, ó, por exemplo, a Unicamp na segunda fase colocou uma tabela que envolve o Covid e pede para você usar os seus conceitos de média e tudo mais. Questão bem fácil, né? Bem tranquila para resolver. Não é verdade? Então, parte 2, vamos embora. 2 da UEL 2018. Um professor de matemática combinou com os alunos que a nota final de cada bimestre seria calculada pela média ponderada. Olha que beleza. Ele já falou que é ponderada, ou seja, envolve pesos. Olha a tabela aqui, ó, peso. Das 3 notas de 3 avaliações, como esquematizado no quadro a seguir. A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. Letra A. Qual é a média ponderada a ser atribuída a uma aluna que obteve notas 4 na avaliação A, 6 na avaliação B e 9 na avaliação C? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item. Bom, como você vai fazer? Calcula a média. Então, ó, olha aqui. Você pega o peso e multiplica pela nota. Pega o peso e multiplica pela nota. Pega o peso e multiplica pela nota. E você vai dividir por quanto? Pela soma dos pesos. Então você soma 5, você soma 3, você soma 2, tudo ali embaixo. E você vai então ficar com 56 sobre 10. Então a média ponderada, porque envolve pesos que ela teve no final, foi 5,6. Então, gente, basicamente, média ponderada, você pega o peso, multiplica pela nota, pega o peso, multiplica pela nota e divide pela soma dos pesos. E aí, você mata a questão. Ó, letra A, bem simples, né? Agora, na letra B, vamos lá. Considere que um aluno obteve as 3 seguintes notas. 7 na avaliação A, então 7 na avaliação A, 3 na 8 e 8 na avaliação 5. A partir destas notas, ele efetuou o cálculo de uma média aritmética simples, ou seja, você vai ter que calcular uma média aritmética simples, que é basicamente somar e dividir pelo número de termos. Fechou? Tranquilo. A média aritmética simples obtida pelo aluno é igual, menor ou maior que a média ponderada calculada corretamente pelo professor na nota desse aluno. Ou seja, você vai ter que calcular a média aritmética e a média ponderada e ver se é maior ou não. Então vamos lá.
Média aritmética, soma os três termos e divide por 3. Logo, a média vai dar 6. Fechou. Média ponderada, pega a nota e multiplica pelo peso, peso pela nota, peso pela nota. E divide por quê? Pela soma dos pesos. Então, fica 60 sobre 10, que é igual a 6. Logo, a média aritmética é igual à média ponderada calculada pelo professor. Olha que fácil, bem simples, né? Então, ó, nessa questão ele só queria cobrar de você, meu querido estudante fácil, média aritmética e média ponderada e comparar. Bem simples a questão, né? Você levava de boas essa questão. Fechou? Então bora pro 3, vamos lá. 3 da Unifesp 2020. Essa é uma questão legal. Vamos lá. A tabela indica o quadro de medalhas dos seis países primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos realizados na cidade de Lima, que terminaram em agosto de 19. Essa edição marcou a conquista do maior número de medalhas pelo Brasil desde a sua primeira participação nos Jogos. Tá bom. Admita um novo critério para a classificação dos países no quadro de medalhas, em que a medalha de bronze vale 1 ponto, de prata vale 2 e a de ouro vale 3, ou seja, são pesos nas medalhas. Ó, entende isso? Então, você tem a medalha e você tem agora passar a ter pesos na medalha, como se fosse a quantidade de ouro, digamos assim, ordenando-se os países pelo total de pontos obtidos com suas medalhas. Por esse novo critério, a Argentina, Brasil, Cuba e Estados Unidos passam a totalizar esses pontos aqui. Calcule a pontuação do México e do Canadá pelo novo critério e compare a classificação de 6 países no critério atual com o novo critério. Bom, vamos lá. Primeiro, calcula as médias, né? Você vai calcular tudo bonitinho. Pelo novo método, então, ó, o México teve 37 de ouro, 36 de prata e 63 de bronze, né? 37 vezes 3, porque cada de ouro vale 3, 36 vezes 2, porque cada de prata vale 2, mais 663, isso aqui dá 246, não 300, tá? Atenção a isso. E aí do Canadá você vai fazer a mesma coisa, você chega em 286. E qual vai ser então a nova classificação? Bom, você tem Estados Unidos em primeiro com 200, certo? Desculpa, com 621. Aí depois o Brasil com 326, então deixa eu anotar aqui, ó. Estados Unidos com 621, Brasil com 326, Canadá com 286, México com 246, Argentina com 200 e Cuba com 191. Fechou? Ó, questãozinha bem fácil também, né? Bem de boas. Agora, na letra B, que ele nos pede para calcular o desvio padrão. Então vamos lá, sabe-se que os Jogos Pan-Americanos acontecem de 4 em 4 anos e que na edição do Rio de Janeiro, em 2007, o Brasil conquistou 157 medalhas. Considerando-se o total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas últimas 5 edições desses Jogos, que aconteceram no século XXI, a mediana e a moda são ambas iguais a 141 e a média é igual a 146,6. Determina a sequência crescente do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nessas 5 edições dos Jogos e calcule o desvio padrão entre o maior em Lima e o menor em Santo Domingo, número de medalhas conquistadas. Bom, primeiro, se a moda é 141, certo? Então, em pelo menos 2 edições ele conquistou 141 medalhas, certo? Porque ele tem que aparecer mais de uma vez. Fechou? Como eu sei que aqui foi, ó, 157 medalhas, que ele falou ali em 2007 no Rio de Janeiro, e aqui em Lima ele conquistou 171, eu vou calcular quanto ele conquistou em Santo Domingo, certo? E aí eu já tenho a média, que é 146,6. Logo eu chego que x é 123. Então a média, toda a sequência crescente, é só colocar 123, 141 até 171. Fechou? Agora o desvio padrão entre o maior e o menor. Olha que beleza, então o desvio padrão entre o maior e o menor. Primeiro, calcula a média entre os dois, entre o maior e o menor. E aí você pega o x, que é o 123, diminui, subtrai da média e eleva ao quadrado. E soma com o outro x, que é o 171, subtrai da média, eleva ao quadrado e depois divide por 2, porque são 2 termos. E aí você chega então, depois tira a raiz, porque ele quer o desvio padrão e não a variância. Tá? E você chega então que o desvio padrão é 24. Olha que beleza. Bem simples, né, meu povo? Bem de boas. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, fechou. Vamos lá. Questão 4 da Federal do Paraná 2018. Leonardo fez uma pesquisa sobre o preço da jarra de suco de laranja em algumas lanchonetes da região e obteve os seguintes valores. Letra A, calcule a média e a mediana dos preços apresentados na tabela. Primeira coisa, organize em rol. Tá aqui, ó, já organizei em rol. Olha que beleza, mudei todos os dados ali da tabela em ordem crescente para me facilitar.
porque agora eu calculo a média e a mediana, certo? Então a média é só somar todos e dividir pelo número de termos, tá? Quando ele não falou média e não envolve peso, média aritmética, tá? E a mediana, como nós temos números pares, você vai pegar os dois do meio, que são estes dois, divide por 2 e chega em 8,75, tá bom? Letra B. Leonardo decidiu acrescentar 2 lanchonetes em sua pesquisa e, ao considerar todos os 10 estabelecimentos, a média de preços passou a ser 8,45. Sabendo que essas 2 novas lanchonetes cobram o mesmo preço pela jarra do suco, calcule esse valor. Então você vai somar todos os valores mais 2x no final, porque são 2 lanchonetes a mais com o mesmo preço, divide por 10 e iguala a média que você já tem. E aí você vai descobrir o valor de cada uma, que é 8,25. Olha que fácil. Bem de boas, né, meu povo? Bem tranquilo esse exercício. Qualquer dúvida que você tiver nesta aula, me mande pelo Insta, tá bom? @_estudo.fácil. Fechou? De boas, né? Então bora pro 5. Vamos lá. PUC do Rio de Janeiro 2017. Essa questão também é bem simples, viu? Na escola de Alberto, Pedro e João, as notas das provas variam de 0 a 10. Letra A, Alberto faz 3 provas e tira as notas que estão ali. Se as provas têm o mesmo peso, se tem o mesmo peso é média aritmética. Qual a média final de Alberto? Soma as 3 e divide por 3. Média final é 7. Olha que fácil. De boas, né? De boas. Agora, Pedro faz 3 provas de... Letra B. Pedro faz 3 provas de igual peso e tira 4 e 5 nas 2 primeiras provas. Qual a nota mínima que Pedro precisa tirar para que a sua média seja maior ou igual a 6? Então, você vai somar as 3 notas, 4 mais 5 mais y, que é a nota da terceira prova de Pedro, divide por 3, isso aí tem que ser maior ou igual a 6. E aí você descobre então que a nota mínima que ele precisa tirar para ficar com média maior ou igual a 6 é 9. Olha que simples. De boas, né? De boas, de boas. Então agora na letra C, numa disciplina com 3 provas de igual peso, João tira 3 na primeira prova. Tá bom. Qual a nota mínima que João precisa tirar na segunda prova para ainda ter chance de passar com média 6? Bom, primeiro, eu estou pegando a nota da primeira prova, somando com a nota da segunda, com a nota da terceira, dividindo por 3 e daí tem que dar 6. Fechou? Tranquilo, então 3 mais E mais W tem que ser igual a 18 e isolo a nota da segunda prova, que é a nota que eu quero descobrir, que vai ser igual a 15 menos W. Tá bom, porque como eu quero ter a nota mínima que João precisa tirar na segunda prova, eu tenho que considerar que na terceira ele tirou a nota máxima para eu ter, por exemplo, se eu tirar a nota máxima na terceira, qual é a nota mínima que eu preciso tirar para ficar com a média 6? Logo, se a prova varia de 0 a 10 e 10 é a nota máxima, então eu vou ficar que W é 10, consequentemente Z é 5. Então a nota mínima que João precisa tirar na segunda prova, considerando que ele gabaritou, que ele acertou tudo na terceira prova, é 5. Olha que simples, né, meu povo? Bem de boa essa questão também. Bem tranquilo. Tranquilo, meu povo? Então bora para 6. Vamos lá, 6 da Unifesp 2018. Essa questão bem fácil também, viu? Um estudo médico recrutou 160 pacientes, homens com histórico de alterações no antígeno prostático específico. Enfim. A tabela apresenta os resultados das médias dos exames laboratoriais do grupo de pacientes com patologia maligna e do grupo de pacientes com patologia benigna. Tá bom. Pedro foi um dos pacientes que participou do estudo e seus exames indicaram PSA total 9,5 e PSA livre 2,28. Letra A. Calcule o quociente entre o PSA livre e o PSA total de Pedro. Fiz aqui a divisão, claro que aqui está errado, é PSA livre sobre PSA total, tá? Atenção a isso. Então deu 0,24. Continua a pergunta. Usando esse indicador como referência na comparação com os dados da tabela, indique se o resultado do exame de Pedro está numericamente mais próximo ao resultado médio do exame de quem tem a patologia maligna ou de quem tem a patologia benigna. Bom, consequentemente está mais próximo ao resultado médio de que tem mais próximo de 0,25, lógico, tá aqui, de 0,25, lógico que é benigna, tá bom? Tranquilo, né? Bem de boas. Mas, aqui ele está falando, tá meio confuso aqui, né? Como o 0,24 é mais próximo de 0,25, então Pedro está numericamente mais próximo ao resultado médio do exame de quem tem a patologia benigna, tá bom? Aqui, consequentemente, é com certeza mais próximo do benigna, tá bom? Então, bora pro 7, agora é só alternativa, fechou? Então agora é mais fácil. Então vamos lá. Tem a letra B, desculpe, esqueci. Sabendo que 40% dos pacientes foram diagnosticados com patologia maligna, consequentemente 60% com patologia benigna, calcule a média do PSA total dos 160 pacientes que participaram do estudo. Bom,
Basicamente, você tem 10 PSA total, então aqui ó, patologia maligna, tá bom? Então é 10 vezes 40% de 60, mais 8 pessoas, né? 8 pessoas, digamos, não, desculpa, 8 PSA total, vezes 60% de 160, dividido pelo total, que é 160. Aí você descobre que é 8,8. Ó que simples. Bem fácil, né, meu povo? Bem fácil, bem tranquilo. Então bora pro 7, vamos embora. 7 da UP 2022, ó, questão recente que envolve o Covid. Então, ó, vamos lá. O quadro a seguir apresenta o número de casos diários verificados de Covid-19 em 5 cidades, assim como a média e o desvio padrão para cada uma dessas cidades. Vamos lá. Como a média de casos foi a mesma para todas as cidades e nenhuma delas manteve um rigoroso decrescimento do número de casos nesse período, um veículo de comunicação deseja reportar qual dentre essas 5 cidades apresentou a distribuição mais regular do número de casos no período considerado. Qual cidade deve ser reportada por esse veículo de comunicação? Como ele quer a cidade que tem mais regularidade, isso é importante, é a cidade que tem menor desvio padrão. Logo é a letra E. Tá bom? Então, gente, pensa o seguinte, que eu acabei até esquecendo de comentar isso na parte teórica, mas já que você assistiu até aqui, você está vendo isso, viu? Então, quanto menor o desvio padrão, maior é a regularidade. Ou seja, ficou mais estável, digamos assim. Consequentemente, quanto maior o desvio padrão, que é o caso ó, do 32,38, menor a regularidade, ou seja, mais irregular, teve altos e baixos. Fechou? Logo aqui é a letra E. Olha que fácil, bem de boas essa questão, né? Esse é o tipo de questão que cai no Enem, que cai em vários vestibulares para você bater o olho e já responder, ó, convicto da tua resposta. Fechou? Então bora pro 8. Vamos lá. Hoje da FAMERP 2022. Olha o infográfico aí, ó, de vacinas, que envolve vacinas, ó. Na representação dos países de baixa renda não aparece coloração verde porque a porcentagem correspondente é muito pequena. Se a cabeça de cada pessoa indicada no infográfico tem diâmetro de 2 milímetros, a área aproximada da região da cabeça de uma pessoa do grupo de baixa renda, que deveria ser pintada de verde, seria D. Bom, aqui mistura a geometria espacial. Olha que beleza, porque a área da região da cabeça, a nossa região da cabeça é o que? É um círculo. Logo é a área de um círculo. Então, se você tem na baixa renda 20 pessoas, que eu já contei aqui antes de gravar a aula, então 20 pessoas ali, então você tem 20 vezes a área de um círculo, certo? Logo, você tem que pegar essa porcentagem, que envolve essa porcentagem também, tá? Então é 0,003 de 20 vezes πr ao quadrado. O raio, né, você pega daqui, ó, divide 2 por 2, e aí você substitui o π por 3, ou por 3,14, enfim. Aí você descobre então que é aproximadamente 0,19 milímetros quadrados, a letra D de doidão. Olha que fácil. Questão que envolve estatística e geometria espacial. Olha que fácil. Bem de boas, né? Bem de boas. Então, eu aposto questão dessa assim para esse ano de vestibular, tal, com questões de infográfico e tudo mais. Então, ó, fica a dica, viu? Hashtag fica a dica e pisca alerta ligado, hein? Pisca alerta ligado, por favor. Então, bora pro 9. Vamos lá, Unisc 2022. Aqui também é bem simples, viu? Ó, de cara ali, ó, a mediana em porcentagem das variações mensais do IGPM no período de março de 2020 a abril de 21 é. Ele quer a mediana, portanto, primeiro, coloque em rol, em ordem crescente. Como você tem um número igual, um número par de termos, você tira a média dos dois do centro, que no caso serão estes dois, tira a média e descobre então que a mediana é 2,38. Olha que fácil. Então, bateu o olho assim em questões, coloque em rol e vê o que ele está pedindo, que vai ser muito bom para você. Vai te ajudar pra caramba. Fechou? Tranquilo? Então, bora pro 10. Vamos lá. Essa é uma questão mais trabalhosa, mas que também é legal para a gente praticar nessa nossa aula. Então, ó, no gráfico seguinte, registra-se durante os 20 primeiros dias de determinado mês o número de óbitos ocorridos em função da Covid em certa localidade. Sobre os dados apresentados, é correto afirmar que, durante o período analisado, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver no slide seguinte, tá bom? Mas eu quero ver o que ele pede. Ele quer a mediana, mediana, média diária. A mediana no número de mortes ocorreu entre o 10º e o 11º dia, isso também preciso ver. E a média de óbitos ocorridos nos 5 primeiros dias foi maior nos 5 últimos dias. Então, isso eu preciso ver também. Então, vamos lá. Próximo slide, está aqui. Primeiro, organize em rol. Está aqui, eu organizei o número de óbitos em rol, consequentemente os dias em rol também, em ordem crescente. Fechou? Então, beleza. Então, vamos lá. Mediana está aqui. Como temos número par de números, né, de termos, então está aqui, ó, mediana entre esses dois termos. Mediana dá 41. Tá bom.
Agora a média total, média diária, você vai somar todos e dividir pelo número de dias que você tem, que é 20. Então dá aproximadamente 40. Fechou. Agora a média dos 5 primeiros dias e a média dos 5 últimos dias, que foi o que a gente viu lá também. Então você soma a média dos 5 primeiros dias, divide por 5, você chega aqui a 23,2. Média dos 5 últimos dias, você chega aqui a 31. E aí se você volta lá na questão, você percebe que é a letra B de bola. Olha que fácil. Bem de boas, né? A mediana não foi 54, tinha sido 41. A mediana do número de mortes ocorreu entre o 10º e o 11º dia, né? Então a mediana do número de mortes foi 41, né? Ocorreu entre o 10º e o 11º dia? Não, tá bom? E a média de óbitos ocorridos nos 5 primeiros dias foi maior do que a ocorrida nos últimos dias, nos 5 últimos dias? Errado também. Olha que fácil, bem tranquilo, né, meu povo? Bem de boas essa questão de matar de primeira e resolver passo a passo, né? Então, bem legal, né, meu povo? Então, assim, encerramos a nossa aula de estatística. Agradeço demais a sua atenção, a tua companhia, a tua colaboração. E, enfim, muito obrigado, meu povo. Um grande abraço, fiquem bem. Nos vemos na próxima aula com mais assuntos para trabalharmos e estudarmos aqui bem tranquilo, não é verdade? Então é isso, meu povo. Um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais, meu povo. Tamo junto!